seguir fala sobre a catarata, um mal que atualmente atinge a visão de milhares de pessoas. Felizmente, a catarata já possui tratamento, através de uma intervenção cirúrgica pouco invasiva e altamente segura. Conheça agora esse procedimento. O que é a catarata? É uma lesão ocular que atinge o cristalino, que nada mais é que a lente dos olhos, fazendo com que ele se torne opaco e comprometa a visão. Sintomas da catarata: visão embaçada, perda da percepção das cores, ofuscamento do olhar sob luzes, limitação da visão, vê apenas vultos. Em casos mais graves, cegueira reversível. No dia da cirurgia, você deve observar as seguintes orientações. Se for diabético, não tome seu remédio. Siga a orientação do cardiologista e anestesista para os demais medicamentos. Use sapatos confortáveis. Não venha com brincos, anel, colar, relógio e demais objetos de valor. Não use esmalte, exceto base. Traga somente um acompanhante. Depois de passar pela cirurgia, você deve evitar esforços físicos, abaixar o tronco, coçar os olhos, vento, sol, poeira e calor, usar lenços de pano, transitar em veículos, motorista ou passageiro. Porém, você está liberado para alimentar-se como de costume, usar medicações como de costume, lavar a cabeça e o rosto, evitando deixar cair água nos olhos, dormir em qualquer posição usando o protetor ocular, utilizar computadores, assistir televisão, usar óculos antigos, usar óculos escuros. Programa de hoje, trazendo um assunto que é muito importante para todos nós, viu? Que é a importância da gente fazer uma consulta ao oftalmologista. Pois é, tem muita gente aí que às vezes fica assim, ó, afastando o celular para ler, né? Ou então fica assim querendo ler de pertinho, mas não procura um médico e o problema só vai agravando. Então a gente vai aproveitar esse feriado que você está aí em casa para poder saber um pouquinho mais sobre isso e também, gente, sobre as doenças mais comuns relacionadas à visão. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Luiz Felipe Brasil, que é oftalmologista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Josi. Boa noite, Emerson. Obrigado pelo convite aí, tá? Acho um assunto muito importante da gente estar falando aí para todo mundo, para a população de Guarapari. Afinal de contas, muitas vezes, igual você falou, né? Às vezes o paciente deixa de consultar com o oftalmologista, acha que é só comprar um óculos ali sem passar pela consulta e com isso, às vezes, acaba prejudicando a visão dele, né? Pois é, eu até toquei num ponto aqui, doutor, que é a questão da pessoa ficar, né, afasta o celular, afasta o livro ali para ler, ou então aproxima muito, ou então peça, igual o senhor falou, né, vai ali na ótica, numa ótica qualquer, compra um óculos ali que dá uma amenizada e não sabe que está piorando o problema. Sim, com certeza. Uma das coisas mais importantes da consulta oftalmológica não é só a questão da gente estar avaliando o grau do óculos do paciente, mas a gente vai estar avaliando a saúde do olho como um todo, né? A gente vai conseguir estar detectando doenças previamente, né? Com mais precoce e com isso a gente fazendo o tratamento correto, fazendo o tratamento na hora certa, a gente pode evitar com que ele leve a prejuízos mais sérios na visão, que muitas vezes podem ser irreversíveis, né? Com certeza. E eu toquei no assunto do celular aqui, esse é um ponto também importante da gente debater, porque o senhor estava comentando comigo fora, né, do ar, que aumentou muito o número, principalmente de crianças e adolescentes com miopia. Sim, sim, com certeza. O fato, principalmente das crianças estarem na pandemia e começarem a ter utilizado o celular, às vezes, para estudar, e muitas vezes a mãe deixa ali o celular com a criança o dia inteiro para distrair a criança,
o excesso do uso da visão de perto, nesse período em que a criança está em fase de crescimento, ela pode levar a um crescimento exagerado do olho, que é o que define a miopia, né? Que é um olho um pouco maior do tamanho normal do olho, o que leva ao aumento da miopia. E com a miopia a gente tem o desenvolvimento de algumas outras doenças, né, que podem estar atrapalhando a visão e às vezes mesmo com o uso do óculos no futuro, esse paciente ele pode não conseguir atingir uma visão 100%, além de outras doenças, como descolamento de retina, que é mais comum no paciente que tem miopia. Daí a importância da gente estar indo na consulta, às vezes precisa de fazer um exame complementar, um exame extra, consulta oftalmológica, um mapeamento de retina, para estar detectando alguns problemas que podem surgir. Agora, não só as crianças ficaram mais tempo no celular, como os adultos também, né? Sim, com Para os certeza. adultos também essa questão do uso contínuo ali do celular, né? Cada vez mais vidrado ali na telinha. Isso também pode prejudicar, principalmente as pessoas que já têm a miopia? Sim, sim. O aumento da miopia, ele pode ocorrer no adulto, mas é mais comum na criança, justamente por esse período de desenvolvimento, de crescimento ainda da criança, no qual o olho dele ainda está suscetível a um crescimento, sabe? Ele já tem uma tendência de crescer com o uso excessivo do celular, da visão de perto, ele pode crescer mais ainda do que o normal. Então a gente pede para as mães, né, para sempre que puder, falar com a criança, fiscalizar ela, ó, vai mexer no celular, mas a gente limitar o período de uso durante o dia, né? Colocar lá, estabelecer, vai usar 2, 3 horas por dia o celular, e incentivar a criança a fazer atividades externas, andar de bicicleta, ir na rua, brincar com os amigos. Ser criança de verdade, né? Exatamente. Pois é. Agora eu queria até que o senhor tirasse uma curiosidade minha. Geralmente as pessoas que têm a miopia têm também o astigmatismo. Sim. Né? Qual a diferença de um e outro? E por que os dois geralmente estão associados? Nem sempre está associado. O astigmatismo ele vai principalmente do formato da córnea, que é a parte anterior do olho. Principalmente pessoa que coça muito o olho, vai deformando a córnea, vai como se fosse amassando ela e ela perde o formato correto dela e gera o astigmatismo. Já a miopia é em questão do tamanho do olho. A parte anterior até a posterior, geralmente o míope ele tem um olho um pouquinho maior do que o normal, que é diferente da hipermetropia, que é um outro tipo de grau, que já é o grau que é mais comum depois dos 40 anos, né? Que a gente brinca com o paciente que vai ficando com o braço curto, né? E quem chega nos 40 que já fica lá com os 3, com a miopia, o astigmatismo e a hipermetrofia. Exatamente. Quando a gente começa a perceber uma dificuldade de enxergar para perto, né? E aí a gente precisa do óculos para leitura. Geralmente, depois dos 40 anos, é comum em todo mundo apresentar essa dificuldade e esse grauzinho ele vai aumentando até os 60 anos aproximadamente. E consegue num óculos só resolver os 3 problemas ali? Um óculos só consegue. A gente faz o óculos multifocal para o paciente, né? No qual é um óculos que ele vai aumentando o grau conforme vai descendo a lente. Então é aquele óculos que às vezes o paciente faz e tem uma certa dificuldade de adaptar no início, né? Ele faz o óculos, acha que está pisando alto, que está enxergando uns buracos, e aos poucos ele vai adaptando. É um óculos um pouco mais difícil de adaptar, mas que, no geral, principalmente pacientes que têm graus de astigmatismo um pouco mais alto, ele consegue adaptar com facilidade. Consegue adaptar, né? Que bom, porque eu estou chegando aí nessa fase. Agora, vamos falar sobre um outro problema que também é muito comum, que é a questão da catarata, e que ela é um pouco mais perigosa, né? Sim, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Ela faz parte do envelhecimento, tá? O que é a catarata? Dentro do nosso olho, a gente tem essa lente que é chamada de cristalino, tá? Todo mundo tem essa lente dentro do olho. Ela fica aqui na parte anterior do olho, atrás do coloridinho do olho, dentro do buraquinho do olho. Com o passar dos anos, ela vai ficando mais embaçada, mais amarelada, mais opaca. Com isso, a dificuldade de enxergar. A gente fazendo uma associação do nosso olho como se fosse uma câmera de filmar, né? Uma câmera filmadora ou uma máquina fotográfica. A parte anterior do nosso olho seria a lente da câmera e a parte posterior do nosso olho, eu costumo falar que antigamente tinha um filme da máquina, né? É como se fosse o filme da máquina é a retina. Sim. Então, nessa parte anterior do nosso olho, é como se a lente da máquina fotográfica, com o passar do tempo, ela fosse ficando sujinha. E aí, o que a gente faz com a máquina
que a lente ficou suja, a gente troca. A mesma coisa com a catarata, a gente tem que remover ela e substituir por uma lente intraocular, que a gente chama, que é uma lentezinha que fica dentro do nosso olho, que ela é transparente e vai facilitar a visão do paciente. Muitas vezes a gente consegue, às vezes, até retirar o grau do óculos do paciente com a cirurgia. Isso que eu ia falar, né, sobre essas cirurgias que são feitas agora, que não só a da catarata, mas tem vários outros problemas relacionados à visão que a gente consegue resolver com a cirurgia e talvez até zerar. Sim, sim, com certeza. Hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele já inclusive recomenda, após os 55 anos, a cirurgia com pacientes que têm altos graus, para a gente tirar a catarata e tirar junto o grau do óculos do paciente. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem tentado fazer essa cirurgia com um paciente mais jovem, porque a cirurgia ela é menos agressiva, ela é mais precisa, mais rápida, a recuperação ela é melhor e a gente acaba tendo duas vantagens na cirurgia. Tira a catarata, fica livre dela e fica livre do óculos muitas vezes. É muito difícil a gente alcançar o 0 graus através dessa cirurgia. O paciente não fica com 0 graus, porém ele tem uma independência maior do óculos, principalmente aqueles pacientes que têm altos graus, mais 3, mais 4 graus, graus mais altos, que o paciente é altamente dependente do óculos, ele já acorda, coloca o óculos no rosto, só tira o óculos para dormir, a gente consegue deixar esse paciente mais independente, mas não livre totalmente do óculos. Mas então a pessoa não precisa ter medo da cirurgia, né? Porque muita gente tem medo de fazer cirurgia e de repente tem um problema maior na visão ou até perder a visão, né? Sim, sim, com certeza. Antigamente, a cirurgia de catarata ela é uma cirurgia nova, principalmente a técnica como a gente utiliza hoje, que é chamada de facoemulsificação, tá? É uma cirurgia nova que tem aproximadamente 30, 20 anos aí de experiência na medicina, né? Então, antigamente a gente ainda ouve falar, né? Muito paciente chega no meu consultório, na minha clínica com dúvida, fala assim, não, doutor, que eu conheço tal pessoa que ficou cego depois da cirurgia, ou que a visão ficou pior, porque antigamente cirurgia ainda era uma coisa muito nova. A técnica ela evoluiu muito nesses anos e hoje ela é uma das cirurgias mais seguras que tem na medicina. O risco dela é muito, muito baixo. Bom, e a gente tem um outro assunto aqui também que deve ser falado, que é muito importante, que é a questão do glaucoma. E eu vou começar pedindo para o senhor explicar o que é o glaucoma, para muita gente que não sabe. Sim, o glaucoma ele é causado pela pressão alta dentro do olho. Como especificação, ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela ataca o nervo que a gente tem dentro do olho responsável por fazer a gente enxergar, que é chamado de nervo óptico, que fica aqui na parte posterior do olho. O paciente que tem pressão alta no olho, ele tem glaucoma? Não necessariamente. Existe o paciente que tem só a pressão alta dentro do olho e existe o paciente que tem a pressão alta dentro do olho e o glaucoma e existe o paciente também que tem o glaucoma sem ter pressão alta dentro do olho. É fácil identificar? Sim, ele é fácil de identificar numa consulta. Geralmente na consulta a gente suspeita do glaucoma, porém para confirmar a gente precisa de alguns exames complementares, como campo visual, tomografia do nervo óptico, que a gente vai estar confirmando ou descartando o glaucoma, porque muitas vezes o paciente, quando ele entra no meu consultório, até uma dúvida frequente, eu falo, olha, se eu tenho suspeita de glaucoma, vamos fazer alguns exames para tirar a dúvida. O paciente já fica assustado, Sim. Mas é até importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes o paciente passa pelos exames, mas mantém só a suspeita. Ou seja, a gente precisa de manter o acompanhamento, mas não necessariamente a gente fecha o diagnóstico do glaucoma. Certo. Porque são avaliadas algumas características do nervo do olho, bem como a pressão do olho, para a gente estar entrando nessa dúvida aí diagnóstica se é ou não é o glaucoma. Entendi. E a gente tem aqui também mitos e verdades sobre o glaucoma, né, meu parceiro? Exatamente. No Google, se você digitar lá glaucoma, aparece várias informações, né? Hoje em dia o Google passa tanta informação pra gente, só que o que é verdade e o que é mentira? Hoje estamos com um especialista aqui, vamos aproveitar então, tirar algumas dúvidas. O que aparece lá no Google se você jogar glaucoma, o doutor vai responder pra gente. Olha lá, o glaucoma primeira, a mais famosa que aparece lá, que pode cegar. Sim, é verdade. O glaucoma ele pode levar à cegueira, não só como pode levar à cegueira, como ela é a
principal causa de cegueira irreversível no mundo. Nossa, irreversível. Irreversível. Diferente da catarata, que é uma Sim. cegueira reversível, muitas vezes chega o paciente lá com catarata, com muita dificuldade de enxergar, faz a cirurgia, às vezes volta ao normal, muitas das vezes. O glaucoma, quando ele chega com uma pressão muito alta ou um glaucoma que poderia ter sido detectado previamente, a gente tratar ele e ele viver a vida normal, às vezes ele chega na consulta muito tarde, com glaucoma muito avançado e às vezes a gente não consegue tratar mais. Isso quer dizer, então, que se a pessoa identifica o glaucoma no início, ela fica praticamente livre da cegueira. Exatamente, por isso que eu falo, a importância da gente ir na consulta fazer o oftalmológica, diagnóstico precoce, né? fazer o diagnóstico precoce, a gente conseguir, por isso que eu falo assim, o paciente, ele não vai na consulta, não é só a gente olhar o grau do óculos, é a gente avaliar a saúde dele no geral do olho dele, sabe? Qual que é o grande problema do glaucoma? O paciente, ele vai perdendo a visão aos poucos, o campo visual. O que é o campo visual? Eu olho para você, mas eu enxergo várias coisas ao redor. Você vê o todo, né? Exatamente. O paciente do glaucoma, ele vai fechando a visão aos poucos. Muitas vezes o paciente chega no consultório, a visão dele central, ela é 100%. Porém, a periférica já está bem prejudicada. Nossa. Principalmente quando ele deixa avançar muito a doença, sabe? Certo. Tem mais algum, Emerson? Vamos para a próxima? Pessoas mais velhas têm maior probabilidade de desenvolver glaucoma. Sim, mais uma verdade. O glaucoma, após 60, 70 anos, a probabilidade de ser desenvolvida a doença ela é muito maior mesmo. Olha lá, tem mais também pra gente. Quem enxerga bem não tem glaucoma. Tá aí o que eu acabei de falar. O paciente, muitas vezes, ele entra no consultório com a visão central 100%. Porém, o campo de visão dele está prejudicado, que a gente chama, às vezes, de visão tubular. É como se ele estivesse enxergando através de um tubo, de um canudinho. Enxerga super bem o centro, mas a periferia está prejudicada. Qual que é o problema disso? Isso daí não acontece da noite para o dia. Ela vai fechando de pouco em pouco. A pessoa vai acostumando, vai né? acostumando com aquela visão ruim, acha que está normal, acha que está tudo bem, porque o que ele olha lá ele enxerga, mas está muito prejudicada já a visão Ou dele. seja, é mito, então, essa terceira. É mito. Você sabe que foi mais ou menos assim que eu descobri que eu tinha miopia? É mesmo? Eu não sabia, eu achava que eu tinha a melhor visão do mundo, chegava super bem. Até um dia que meu pai leu uma placa e eu não li a mesma placa. Uhum. Falei, então minha visão tem uma coisa errada aqui, ué. Aí que eu descobri que eu tinha miopia. A visão nossa, a gente fala que é uma coisa subjetiva. Você é acostumado a enxergar o que você já está acostumado a enxergar. Então você acha que é normal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente, uma pessoa está sem um braço. Você olha para ela mesma olha para ele mesmo, ele fala, olha, tem alguma coisa de errado. Eu tenho um braço, ele tem dois. Então tem alguma coisa de errado. Vou procurar um médico, por exemplo, né, nessa situação. A questão da nossa visão, eu não consigo saber o que você enxerga, o que ela enxerga, sem antes examiná-la. Então, às vezes, você está acostumado com a sua visão daquele jeito, acha que está normal, até ir no consultório, ver, às vezes, que é um grau de óculos ou uma cirurgia, que aí o paciente vê o quanto que melhora a visão dele. Tá certo. Tem mais uma afirmação, que a pessoa com glaucoma deve utilizar colírio para sempre. É outro mito, né? O glaucoma hoje já existem outras opções terapêuticas, pode ser laser, pode ser cirurgia. O colírio é, a princípio, a forma mais básica de tratar, principalmente nos casos leves, onde o paciente procurou a gente com antecedência, ele está apresentando um glaucoma leve ainda, a gente trata ele usando colírio para baixar a pressão e com isso prevenindo a lesão do nervo do olho. Gente, o que a gente pode definir aqui nisso tudo? É que é importante procurar um oftalmologista, procurar um médico especialista, sempre, de preferência uma vez ao ano, né, doutor? O ideal é uma vez ao ano. Eu falo para os pacientes, depois dos 40 anos, principalmente quem tem grau de óculos, uma vez ao ano. Quando é mais jovem, às vezes está com a saúde do olho toda ok, não tem um grau muito alto, uma vez a cada 2 anos não tem tanto problema. Vamos falar aqui onde que o doutor atende? Conta pra gente. Clínica Vítrea. Isso. Aqui pertinho da TV. Exatamente. Eu atendo aqui na Clínica Vítrea, perto aqui da TV Guarapari, na rua principal, né? Davino Matos. Isso, exatamente. Muito bem. Então, doutor, atende ali na Clínica Vítrea. A gente tem outros procedimentos também que são realizados lá, né, doutor? Sim, sim. Hoje a nossa clínica é a mais completa de Guarapari. A gente faz
tomografia, cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, que é até importante estar falando sobre o pterígio, que é uma pelinha que cresce aqui, ó, na frente do olho. Muita gente tem, às vezes fica com o olho avermelhado, dá uma sensação de areinha no olho, às vezes a pessoa confunde com catarata. Fazemos mapeamento de retina, topografia de córnea, vários exames, procedimentos lá. E, inclusive não tem só eu como médico oftalmologista lá, como tem outras médicas lá, que são a doutora Judite, que a área dela é o glaucoma, né, que é a pressão alta no olho, e a doutora Giovana, que é especialista em retina, que é a parte posterior do olho. E essas cirurgias são feitas aqui mesmo, na clínica? Lá na clínica mesmo. A gente tem um bloco cirúrgico todo preparado. Nos dias de cirurgia tem um anestesista que dá um remedinho para o paciente ficar mais calmo lá durante a cirurgia. É bem bacana, a equipe muito boa lá, todo mundo é bem tratado. Graças a Deus, todo mundo que entra lá sai satisfeito, elogiando a equipe, todos os funcionários. Inclusive é uma oportunidade aí para eu parabenizar todos os funcionários lá da clínica que fazem um ótimo trabalho. Tá certo, então. Nós já mostramos a Clínica Vitria aqui, inclusive o meu parceiro e eu, a gente esteve presente na época da inauguração da Vitria, mostramos aqui para vocês, e é bom a gente saber que a gente tem uma clínica, né, completa aqui dentro da nossa cidade, sem a gente precisar se deslocar para outro lugar. Quero muito agradecer ao Dr. Luiz Felipe Brasil pela presença com a gente aqui hoje, esclarecendo tantas dúvidas aí sobre a nossa visão. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Se precisarem novamente, estou à disposição. Muito Glaucoma, grande responsável pelo maior índice de cegueira irreversível no mundo. Felizmente, existem vários tratamentos que podem estabilizar a doença quando diagnosticada a tempo. Conheça agora um pouco sobre esta doença e seus tratamentos. O que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva. Na maioria das vezes, é causado por um aumento da pressão interna do olho que ocorre devido à obstrução da malha trabecular, responsável pela drenagem do fluido intraocular. Este aumento da pressão intraocular causa danos irreversíveis ao nervo óptico. O glaucoma é incurável, mas pode ser controlado desde que diagnosticado corretamente e tratado por um especialista. Conheça agora os tipos de glaucoma. O glaucoma se divide em 4 tipos, que são o crônico simples ou ângulo aberto, agudo, congênito e secundário. Veja agora cada tipo de glaucoma. Crônico simples ou de ângulo aberto. Tipo de glaucoma mais comum, atinge geralmente indivíduos acima de 40 anos e, na maioria das vezes, está relacionado ao aumento da pressão intraocular. No entanto, existe o glaucoma de ângulo aberto, cuja pressão intraocular é normal. Agudo. O aumento da pressão interna do olho ocorre de forma súbita, podendo levar à perda total da visão em poucos dias. É sempre causado por uma alteração anatômica, que pode ser detectada antes do desenvolvimento do glaucoma agudo. Congênito. Forma rara, que afeta os bebês recém-nascidos ou nos primeiros meses de vida. Estão sempre associados a anomalias anatômicas da malha trabecular. Secundário. O glaucoma secundário é multicausal, geralmente associado a doenças oculares ou por condições operatórias oculares. É importante ressaltar que alguns fatores que levam à doença ainda não são conhecidos. Por isso, os estudos sobre o glaucoma continuam, na busca incessante por mais respostas sobre este mal. Diagnóstico do glaucoma. A grande arma contra o glaucoma é o diagnóstico precoce.
Para isso, é preciso consultar-se regularmente, pelo menos uma vez ao ano, com um médico oftalmologista, por meio de exames específicos, como tonometria, estereofoto de papila, gonioscopia, OCT para glaucoma e campimetria. Além dos exames citados, vale destacar o chamado UBM, ultrabiomicroscopia, novo método ultrassonográfico de alta frequência, que permite a obtenção de imagens de qualidade microscópica do segmento anterior do olho, o que facilita e agiliza o diagnóstico precoce de alguns tipos de glaucoma secundário. Com o diagnóstico em mãos, o médico oftalmologista detecta a doença, sana as dúvidas do paciente sobre o glaucoma e o encaminha, de forma ágil, para o tratamento mais indicado. Conheça os tratamentos. São 4 os tratamentos disponíveis para o glaucoma: colírios, procedimentos a laser, implantes de microstents, cirurgias. Colírios. O tratamento do glaucoma é realizado principalmente por meio de colírios para a redução da pressão intraocular, o que exige comprometimento total do paciente para o melhor resultado. Procedimentos a laser. Trabeculoplastia com laser SLT, opção mais recente para tratar o glaucoma. Pode diminuir a pressão intraocular e diminuir o número de colírios aplicados. Durante o procedimento, o médico cirurgião orienta o laser de baixa frequência para a rede trabecular, principal região de drenagem do olho, aumentando a saída do humor aquoso do olho, o que provoca redução da pressão ocular. É praticamente indolor, causando apenas um ligeiro desconforto. Iridotomia com IAG laser. Fundamental nos casos de glaucoma de ângulo estreito ou ângulo fechado. Por meio deste procedimento, é possível evitar que determinados pacientes tenham crises agudas de glaucoma, condição que pode levar rapidamente à cegueira. São aplicadas gotas de colírio anestésico e uma pequena abertura na periferia da íris é realizada com o laser. Implantes de microstents. Se você tem glaucoma de ângulo aberto leve a moderado, existe um novo tratamento que pode ser adequado às suas necessidades: o implante de microstents. Menor do que a data em uma moeda de 1 centavo, ele é, na verdade, o menor implante aprovado pela FDA americana até os dias de hoje. Pode ser colocado durante a cirurgia de catarata. Isso pode permitir que pacientes com glaucoma e catarata possam simultaneamente tratar as duas condições em um único procedimento. O microstent é colocado diretamente entre a câmara interna e o canal de Schlemm. Esta inclusão abre um novo canal através do qual o líquido aquoso pode sair do olho, subsequentemente diminuindo a pressão intraocular de pacientes com glaucoma. O microstent permanecerá na posição adequada permanentemente e continuará facilitando a saída do fluido dos olhos. Esta redução da pressão intraocular pode fazer com que pacientes com glaucoma previnam danos irreversíveis e permanentes causados pela sua condição. Cirurgias. As cirurgias para o glaucoma têm como objetivo a diminuição e controle da pressão ocular. Utilizamos 2 técnicas: trabeculectomia e o tubo de drenagem. Ambas as cirurgias são realizadas para controlar o glaucoma, em casos onde o tratamento clínico não está sendo efetivo. As técnicas utilizadas podem variar caso a caso. A técnica cirúrgica mais utilizada é a trabeculectomia, que consiste em criar um canal alternativo de drenagem do humor aquoso, líquido intraocular, para melhor controle da pressão do olho. Um novo caminho para a drenagem do humor aquoso é feito. Esse líquido é desviado para uma bolsa criada na parte mais superficial do olho, chamada de bolsa filtrante. Com a passagem do humor aquoso dentro do olho para uma região mais externa, a pressão ocular abaixa, pois o líquido que está em excesso é desviado. O tubo de drenagem possui uma válvula
que controla a passagem do líquido de dentro do olho para uma região mais superficial. O líquido em excesso passa por esse tubo, é armazenado e reabsorvido em outra região do olho, abaixando assim a pressão ocular. Converse com o seu oftalmologista e veja qual tratamento se adequa melhor ao seu caso. Programa de hoje, trazendo um assunto que é muito importante para todos nós, viu? Que é a importância da gente fazer uma consulta ao oftalmologista. Pois é, tem muita gente aí que às vezes fica assim, ó, afastando o celular para ler, né? Ou então fica assim querendo ler de pertinho, mas não procura um médico e o problema só vai agravando. Então a gente vai aproveitar esse feriado que você está aí em casa para poder saber um pouquinho mais sobre isso e também, gente, sobre as doenças mais comuns relacionadas à visão. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Luiz Felipe Brasil, que é oftalmologista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Josi. Boa noite, Emerson. Obrigado pelo convite aí, tá? Acho um assunto muito importante da gente estar falando aí para todo mundo, para a população de Guarapari. Afinal de contas, muitas vezes, igual você falou, né? Às vezes o paciente deixa de consultar com o oftalmologista, acha que é só comprar um óculos ali sem passar pela consulta e com isso, às vezes, acaba prejudicando a visão dele, né? Pois é, eu até toquei num ponto aqui, doutor, que é a questão da pessoa ficar, né, afasta o celular, afasta o livro ali para ler, ou então aproxima muito, ou então peça, igual o senhor falou, né, vai ali na ótica, numa ótica qualquer, compra um óculos ali que dá uma amenizada e não sabe que está piorando o problema. Sim, com certeza. Uma das coisas mais importantes da consulta oftalmológica não é só a questão da gente estar avaliando o grau do óculos do paciente, mas a gente vai estar avaliando a saúde do olho como um todo, né? A gente vai conseguir estar detectando doenças previamente, né? Com mais precoce e com isso a gente fazendo o tratamento correto, fazendo o tratamento na hora certa, a gente pode evitar com que ele leve a prejuízos mais sérios na visão, que muitas vezes podem ser irreversíveis, né? Com certeza. E eu toquei no assunto do celular aqui, esse é um ponto também importante da gente debater, porque o senhor estava comentando comigo fora, né, do ar, que aumentou muito o número, principalmente de crianças e adolescentes com miopia. Sim, sim, com certeza. O fato, principalmente das crianças estarem na pandemia e começarem a ter utilizado o celular, às vezes, para estudar, e muitas vezes a mãe deixa ali o celular com a criança o dia inteiro para distrair a criança, o excesso do uso da visão de perto, nesse período em que a criança está em fase de crescimento, ela pode levar a um crescimento exagerado do olho, que é o que define a miopia, né? Que é um olho um pouco maior do tamanho normal do olho, o que leva ao aumento da miopia. E com a miopia a gente tem o desenvolvimento de algumas outras doenças, né, que podem estar atrapalhando a visão e às vezes mesmo com o uso do óculos no futuro, esse paciente ele pode não conseguir atingir uma visão 100%, além de outras doenças, como descolamento de retina, que é mais comum no paciente que tem miopia. Daí a importância da gente estar indo na consulta, às vezes precisa de fazer um exame complementar, um exame extra, consulta oftalmológica, um mapeamento de retina, para estar detectando alguns problemas que podem surgir. Agora, não só as crianças ficaram mais tempo no celular, como os adultos também, né? Sim, com certeza. Para os adultos também essa questão do uso contínuo ali do celular, né? Cada vez mais vidrado ali na telinha, isso também pode prejudicar principalmente as pessoas que já têm a miopia? Sim, sim. O aumento da miopia, ele pode ocorrer no adulto, mas é mais comum na criança, justamente por esse período de desenvolvimento, de crescimento ainda da criança, no qual o olho dele ainda está suscetível a um crescimento, sabe? Ele já tem uma tendência de crescer com o uso excessivo do celular, da visão de perto, ele pode crescer mais ainda do que o normal.
Então a gente pede para as mães, né, para sempre que puder, falar com a criança, fiscalizar ela, ó, vai mexer no celular, mas a gente limitar o período de uso durante o dia, né, colocar lá, estabelecer, vai usar 2, 3 horas por dia o celular, e incentivar a criança a fazer atividades externas, andar de bicicleta, ir na rua, brincar com os amigos. Ser criança de verdade, né? Exatamente. Pois é. Agora eu queria até que o senhor tirasse uma curiosidade minha. Geralmente as pessoas que têm a miopia têm também o astigmatismo. Sim. Né? Qual a diferença de um e outro? E por que os dois geralmente estão associados? Nem sempre está associado. O astigmatismo ele vai principalmente do formato da córnea, que é a parte anterior do olho. Principalmente pessoa que coça muito o olho, vai deformando a córnea, vai como se fosse amassando ela e ela perde o formato correto dela e gera o astigmatismo. Já a miopia é em questão do tamanho do olho. A parte anterior até a posterior, geralmente o míope ele tem um olho um pouquinho maior do que o normal, que é diferente da hipermetropia, que é um outro tipo de grau, que já é o grau que é mais comum depois dos 40 anos, né? Que a gente brinca com o paciente que vai ficando com o braço curto, né? E quem chega nos 40 e que já fica lá com os 3, com a miopia, o astigmatismo e a hipermetrofia. Exatamente. Quando a gente começa a perceber uma dificuldade de enxergar para perto, né? E aí a gente precisa do óculos para leitura. Geralmente, depois dos 40 anos, é comum em todo mundo apresentar essa dificuldade e esse grauzinho ele vai aumentando até os 60 anos aproximadamente. E consegue num óculos só resolver os 3 problemas ali? Um óculos só consegue. A gente faz o óculos multifocal para o paciente, né? No qual é um óculos que ele vai aumentando o grau conforme vai descendo a lente. Então é aquele óculos que às vezes o paciente faz e tem uma certa dificuldade de adaptar no início, né? Ele faz o óculos, acha que está pisando alto, que está enxergando uns buracos e aos poucos ele vai adaptando. É um óculos um pouco mais difícil de adaptar, mas que no geral, principalmente pacientes que têm grau de astigmatismo um pouco mais alto, ele consegue adaptar com facilidade. Consegue adaptar, né? Que bom, porque ó, eu tô chegando aí nessa fase. Agora vamos falar sobre um outro problema que também é muito comum, que é a questão da catarata e que ela é um pouco mais perigosa, né? Sim, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Ela faz parte do envelhecimento, tá? O que é a catarata? Dentro do nosso olho, a gente tem essa lente que é chamada de cristalino, tá? Todo mundo tem essa lente dentro do olho. Ela fica aqui na parte anterior do olho, atrás do coloridinho do olho, dentro do buraquinho do olho. Com o passar dos anos, ela vai ficando mais embaçada, mais amarelada, mais opaca. Com isso, a dificuldade de enxergar. A gente fazendo uma associação do nosso olho como se fosse uma câmera de filmar, né? Uma câmera filmadora ou uma máquina fotográfica. A parte anterior do nosso olho seria a lente da câmera e a parte posterior do nosso olho, eu costumo falar que antigamente tinha um filme da máquina, né? É como se fosse o filme da máquina, é a retina. Sim. Então, nessa parte anterior do nosso olho, é como se a lente da máquina fotográfica, com o passar do tempo, ela fosse ficando sujinha. E aí, o que a gente faz com a máquina que a lente ficou suja? A gente troca. A mesma coisa com a catarata. A gente tem que remover ela e substituir por uma lente intraocular, que a gente chama, que é uma lentezinha que fica dentro do nosso olho, que ela é transparente e vai facilitar a visão do paciente. Muitas vezes a gente consegue, às vezes, até retirar o grau do óculos do paciente com a cirurgia. Isso que eu ia falar, né, sobre essas cirurgias que são feitas agora, que não só a da catarata, mas tem vários outros problemas relacionados à visão que a gente consegue resolver com a cirurgia e talvez até zerar. Sim, sim, com certeza. Hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele já inclusive recomenda, após os 55 anos, a cirurgia com pacientes que têm altos graus, para a gente tirar a catarata e tirar junto o grau do óculos do paciente. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem tentado fazer essa cirurgia com um paciente mais jovem, porque a cirurgia ela é menos agressiva, ela é mais precisa, mais rápida, a recuperação ela é melhor e a gente acaba tendo duas vantagens na cirurgia. Tira a catarata, fica livre dela e fica livre do óculos muitas vezes. É muito difícil a gente alcançar o 0 graus através dessa cirurgia. O paciente não fica com 0 graus, porém ele tem uma independência maior do óculos, principalmente aqueles pacientes que têm altos graus, mais 3, mais 4 graus, graus mais altos, que o paciente é altamente dependente do óculos,
ele já acorda, coloca o óculos no rosto, só tira o óculos para dormir, a gente consegue deixar esse paciente mais independente, mas não livre totalmente do óculos. Mas então a pessoa não precisa ter medo da cirurgia, né? Porque muita gente tem medo de fazer cirurgia e de repente tem um problema maior na visão ou até perder a visão, né? Sim, sim, com certeza. Antigamente, a cirurgia de catarata ela é uma cirurgia nova, principalmente a técnica como a gente utiliza hoje, que é chamada de facoemulsificação, tá? É uma cirurgia nova que tem aproximadamente 30, 20 anos aí de experiência na medicina, né? Então, antigamente a gente ainda ouve falar, né? Muito paciente chega no meu consultório, na minha clínica com dúvida, fala assim, não, doutor, que eu conheço tal pessoa que ficou cego depois da cirurgia, ou que a visão ficou pior, porque antigamente cirurgia ainda era uma coisa muito nova. A técnica ela evoluiu muito nesses anos e hoje ela é uma das cirurgias mais seguras que tem na medicina. O risco dela é muito, muito baixo. Bom, e a gente tem um outro assunto aqui também que deve ser falado, que é muito importante, que é a questão do glaucoma. E eu vou começar pedindo para o senhor explicar o que é o glaucoma, para muita gente que não sabe. Sim, o glaucoma ele é causado pela pressão alta dentro do olho. Como especificação, ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela ataca o nervo que a gente tem dentro do olho responsável por fazer a gente enxergar, que é chamado de nervo óptico, que fica aqui na parte posterior do olho. O paciente que tem pressão alta no olho, ele tem glaucoma? Não necessariamente. Existe o paciente que tem só a pressão alta dentro do olho e existe o paciente que tem a pressão alta dentro do olho e o glaucoma, e existe o paciente também que tem o glaucoma sem ter pressão alta dentro do olho. É fácil identificar? Sim, ele é fácil de identificar numa consulta. Geralmente na consulta a gente suspeita do glaucoma, porém para confirmar a gente precisa de alguns exames complementares, como campo visual, tomografia do nervo óptico, que a gente vai estar confirmando ou descartando o glaucoma, porque muitas vezes o paciente, quando ele entra no meu consultório, até uma dúvida frequente, eu falo, olha, se eu tenho suspeita de glaucoma, vamos fazer alguns exames para tirar a dúvida. O paciente já fica assustado, Sim. Mas é até importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes o paciente passa pelos exames, mas mantém só a suspeita. Ou seja, a gente precisa de manter o acompanhamento, mas não necessariamente a gente fecha o diagnóstico do glaucoma. Certo. Porque são avaliadas algumas características do nervo do olho, bem como a pressão do olho, para a gente estar entrando nessa dúvida aí diagnóstica se é ou não é o glaucoma. Entendi. E a gente tem aqui também mitos e verdades sobre o glaucoma, né, meu parceiro? Exatamente. No Google, se você digitar lá glaucoma, aparece várias informações, né? Hoje em dia o Google passa tanta informação pra gente, só que o que é verdade e o que é mentira? Hoje estamos com um especialista aqui, vamos aproveitar então, tirar algumas dúvidas. O que aparece lá no Google se você jogar glaucoma? O doutor vai responder pra gente. Olha lá, o glaucoma primeira, a mais famosa que aparece lá, que é que pode cegar. Sim, é verdade. O glaucoma ele pode levar à cegueira, não só como pode levar à cegueira, como ela é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Nossa, irreversível. Irreversível. Diferente da catarata, que é uma Sim. cegueira reversível, muitas vezes chega o paciente lá com catarata, com muita dificuldade de enxergar, faz a cirurgia, às vezes volta ao normal, muitas das vezes. O glaucoma, quando ele chega com uma pressão muito alta ou um glaucoma que poderia ter sido detectado previamente, a gente tratar ele e ele viver a vida normal, às vezes ele chega na consulta muito tarde, com glaucoma muito avançado, e às vezes a gente não consegue tratar mais. Isso quer dizer então que se a pessoa identifica o glaucoma no início, ela fica praticamente livre da cegueira. Exatamente, por isso que eu falo, a importância da gente ir na consulta fazer oftalmológica, o diagnóstico precoce, né? Fazer o diagnóstico precoce, a gente conseguir, por isso que eu falo assim, o paciente, ele não vai na consulta, não é só a gente olhar o grau do óculos, é a gente avaliar a saúde dele no geral do olho dele, sabe? Qual que é o grande problema do glaucoma? O paciente, ele vai perdendo a visão aos poucos, o campo visual. O que é o campo visual? Eu olho para você, mas eu enxergo várias coisas ao redor. Você vê o todo, né? Exatamente. O paciente do glaucoma, ele vai fechando a visão aos poucos. Muitas vezes o paciente chega no consultório, a visão dele central ela é 100%, porém a periférica já está bem prejudicada, principalmente quando ele deixa avançar muito a doença, sabe? Certo. Tem mais algum, Emerson? Vamos para a próxima?
Pessoas mais velhas têm maior probabilidade de desenvolver glaucoma. Sim, mais uma verdade. O glaucoma após 60, 70 anos, a probabilidade de ser desenvolvida a doença ela é muito maior mesmo. Olha lá, tem mais também pra gente. Quem enxerga bem não tem glaucoma. Tá aí o que eu acabei de falar. O paciente muitas vezes ele entra no consultório com a visão central 100%, porém o campo de visão dele está prejudicado, que a gente chama às vezes de visão tubular. É como se ele estivesse enxergando através de um tubo, de um canudinho. Enxerga super bem o centro, mas não vê o entorno, a periferia está prejudicada. Qual que é o problema disso? Isso daí não acontece da noite para o dia. Ela vai fechando de pouco em pouco. A pessoa vai acostumando, vai né? acostumando com aquela visão ruim, acha que está normal, acha que está tudo bem, porque o que ele olha lá ele enxerga, mas está muito prejudicada já a visão Ou dele. seja, é mito então essa terceira. É mito. Você sabe que foi mais ou menos assim que eu descobri que eu tinha miopia? É mesmo? Eu não sabia, eu achava que eu tinha a melhor visão do mundo, enxergava super bem. Até um dia que meu pai leu uma placa e eu não li a mesma placa. Uhum. Falei, então minha visão tem uma coisa errada aqui, ué. Aí que eu descobri que eu tinha miopia. A visão nossa, a gente fala que é uma coisa subjetiva. Você é acostumado a enxergar o que você já está acostumado a enxergar. Então você acha que é normal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente, uma pessoa está sem um braço. Você olha para ela mesma olha para ele mesmo, ele fala, olha, tem alguma coisa de errado. Eu tenho um braço, ele tem dois. Então tem alguma coisa de errado. Vou procurar um médico, por exemplo, né, nessa situação. A questão da nossa visão, eu não consigo saber o que você enxerga, o que ela enxerga, sem antes examiná-la. Então, às vezes, você está acostumado com a sua visão daquele jeito, acha que está normal, até ir no consultório, ver, às vezes, que é um grau de óculos ou uma cirurgia, que aí o paciente vê o quanto que melhora a visão dele. Tá certo. Tem mais uma afirmação, que a pessoa com glaucoma deve utilizar colírio para sempre. É outro mito, né? O glaucoma hoje já existem outras opções terapêuticas, pode ser laser, pode ser cirurgia. O colírio é, a princípio, a forma mais básica de tratar, principalmente nos casos leves, onde o paciente procurou a gente com antecedência, ele está apresentando um glaucoma leve ainda, a gente trata ele usando colírio para baixar a pressão e com isso prevenindo a lesão do nervo do olho. Gente, o que a gente pode definir aqui nisso tudo? É que é importante procurar um oftalmologista, procurar um médico especialista, sempre, de preferência uma vez ao ano, né, doutor? O ideal é uma vez ao ano. Eu falo para os pacientes, depois dos 40 anos, principalmente quem tem grau de óculos, uma vez ao ano. Quando é mais jovem, às vezes está com a saúde do olho toda ok, não tem um grau muito alto, uma vez a cada 2 anos não tem tanto problema. Vamos falar aqui que onde que o doutor atende? Conta pra gente. Clínica Vítrea. Isso. Aqui pertinho da TV. Exatamente. Eu atendo aqui na Clínica Vítrea, perto aqui da TV Guarapari, na rua principal, né? Davino Matos. Isso, exatamente. Muito bem. Então, doutor, atende ali na Clínica Vítrea. A gente tem outros procedimentos também que são realizados lá, né, doutor? Sim, sim. Hoje a nossa clínica é a mais completa de Guarapari. A gente faz tomografia, cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, que é até importante estar falando sobre o pterígio, que é uma pelinha que cresce aqui na frente do olho. Muita gente tem, às vezes fica com o olho avermelhado, dá uma sensação de areinha no olho, às vezes a pessoa confunde com catarata. Fazemos mapeamento de retina, topografia de córnea, vários exames e procedimentos lá. E, inclusive não tem só eu como médico oftalmologista lá, como tem outras médicas lá, que são a doutora Judite, que a área dela é o glaucoma, né, que é a pressão alta no olho, e a doutora Giovana, que é especialista em retina, que é a parte posterior do olho. E essas cirurgias são feitas aqui mesmo, na clínica? Lá na clínica mesmo. A gente tem um bloco cirúrgico todo preparado, nos dias de cirurgia tem um anestesista que dá um remedinho para o paciente ficar mais calmo lá durante a cirurgia. É bem bacana, a equipe muito boa lá, todo mundo é bem tratado. Graças a Deus, todo mundo que entra lá sai satisfeito, elogiando a equipe, todos os funcionários. Inclusive, é uma oportunidade aí para eu parabenizar todos os funcionários lá da clínica que fazem um ótimo trabalho. Tá certo, então. Nós já mostramos a Clínica Vítrea aqui, inclusive o meu parceiro e eu, a gente esteve presente na época da inauguração da Vítrea, mostramos aqui para vocês. E é bom a gente saber que a gente tem uma clínica, né, completa aqui dentro da nossa cidade, sem a gente precisar se deslocar para outro lugar. Quero muito agradecer ao Dr. Luiz Felipe Brasil pela presença com a gente aqui hoje, esclarecendo tantas dúvidas aí sobre a nossa visão. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Se precisarem novamente, estou à disposição. Muito
O vídeo a seguir fala sobre a retina, uma delicada estrutura responsável direta pela formação das imagens, as doenças que a atingem e seus tratamentos. Das diversas estruturas dos olhos, a retina é considerada uma das mais nobres. Extremamente delicada e formada em grande parte por células nervosas, a retina se localiza na parte posterior do olho, sendo a responsável direta pela formação das imagens. Nela, a imagem é captada, transformada em estímulos nervosos e enviada ao cérebro. Males da retina. Os problemas que podem afetar a retina acometem diretamente a qualidade da sua visão. Por isso é sempre importante procurar um médico oftalmologista para conhecer mais sobre esta estrutura, os males que a atingem e os tratamentos que podem controlar as doenças que a atacam, como veremos a seguir. Retinopatia diabética hipertensiva. Os pacientes que possuem diabetes e hipertensão precisam ter um cuidado especial com os olhos. Por serem doenças circulatórias e pela retina ser uma estrutura extremamente vascularizada, ambos os problemas podem atacá-la, provocando graves alterações nos vasos sanguíneos que, se não descobertas a tempo e tratadas de forma adequada, podem levar à cegueira irreversível. Sintomas, diagnósticos e tratamentos. Os sintomas da retinopatia podem demorar anos para aparecer, por isso, é imprescindível aos pacientes portadores de diabetes e hipertensão consultas oftalmológicas rotineiras, visando detectar sinais iniciais da doença. Quando os sintomas aparecem, dentre eles diminuição progressiva da visão, vista embaçada ou borrões, a doença já pode estar num estágio avançado. O principal exame para diagnóstico é o chamado exame de fundo de olho, que irá detectar a presença de lesões na retina. Para o tratamento são utilizados laser, medicamentos intraoculares e cirurgias, em casos avançados. Descolamento da retina. Temida pelos pacientes, o descolamento de retina é realmente uma doença grave, que pode levar à cegueira. Ela acontece quando a retina se separa da região mais profunda do nosso olho, local onde ela deveria estar colada. Na maioria das vezes, essa separação acontece devido a um machucado na retina, decorrente de um trauma na cabeça ou olhos, ou até mesmo pelo envelhecimento. Sintomas, diagnósticos e tratamentos. Os sintomas do descolamento de retina são o aparecimento de pontos escuros flutuando na visão e flashes de luz quando se move os olhos ou a cabeça, escurecimento da visão, a cortina escura, que forma uma sombra em parte do campo visual, e a perda da visão. Na presença destes sintomas, a procura pelo seu oftalmologista é mandatória. Após o mapeamento de retina, o tratamento pode ser via laser, quando há lesão sem descolamento, e cirúrgica, quando diagnosticado o descolamento da retina. DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Esta é uma doença que atinge normalmente pessoas mais idosas e de pele clara. O fundo dos olhos também passa por um processo de envelhecimento, o que pode causar a degeneração macular, atacando a visão central e levando, em alguns casos, à cegueira. Sintomas, diagnósticos e tratamentos. O embaçamento progressivo da visão, levando à piora visual, e a visão distorcida das imagens são alguns dos sintomas da DMRI. O diagnóstico, na maioria dos casos, é auxiliado por alguns exames, como a OCT, tomografia de coerência óptica e retinografia e angiografia retiniana. Quanto mais cedo descoberta a DMRI, melhores são as chances de controlar a doença e o paciente pode viver com mais qualidade. Doenças na retina. Das doenças citadas envolvendo a retina, nenhuma possui cura, mas todas podem ser controladas. E se diagnosticadas precocemente, os prejuízos visuais do paciente podem ser minimizados. Consulte sempre um oftalmologista.